Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Lúcio, esse é o Ricardo e esse é o Alexandre. Nós estamos aqui nesse projeto porque nós vamos pegar a linha da lição e vamos nos aprofundarmos então nas entrelinhas. Então fiquem ligados, você que gosta aí da lição da Escola Sabatina, gosta de estudar dia a dia, nós vamos então trazer aqui a cada dia uma entrelinha interessante para nos aprofundarmos em alguns assuntos que talvez o autor tenha somente tocado ou que nós achamos interessante também rebuscar. Nós queríamos agradecer a você que tem sempre apoiado esse ministério. Nós temos um grupo no WhatsApp, tem um link aqui embaixo se você quiser participar quando tiver vaga, que alguns saem, alguns entram, né? Através desse site nós publicamos, por exemplo, do grupo, né? Nós publicamos os slides e alguns materiais, também há uma discussão lá sobre alguns textos originais em hebraicos, né? Nós pretendemos colocar algumas aulas em hebraico, então fique ligado aqui no canal Entre Linhas, com certeza você vai aprender bastante coisa. Eu queria agradecer algumas pessoas que têm feito presença lá no grupo, né? O Douglas nos mandou um PDF da lição com alguns nomes em hebraicos, né? Que ajuda a ler em português e os nomes originais em hebraicos. Além disso, um glossário no final. Valeu, Douglas. A Cleusa Félix, lá de Panambi, Rio Grande do Sul. Margarida Maria, campus do Goitacazes, Rio de Janeiro. Adriana Cu, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Kátia Chaves, de Ipiaú, Bahia. Daniel Mota, que fez um comentário já no vídeo faz algum tempo, a gente leu, a gente está lendo os comentários, inclusive, pessoal, só está um pouco difícil de responder, por isso eu falo pessoal do grupo aí da família Entre Linhas, que está aqui na descrição do vídeo, quem está no grupo do WhatsApp, ajuda lá nos comentários, são dúvidas às vezes de irmãos que outras pessoas podem sanar, né, Ricardo? Agora que vai começar, então, vão começar as nossas férias, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo aí para conseguir dar uma lida, uma respondida nos comentários. Ler a gente lê tudo, só responder que a gente não consegue responder. Obrigado a Marildo Martins do Rio, Pomba, Minas Gerais, Yamani, Manaus, Amazonas, Franciliano Gonçalves do Rio de Janeiro, Stefane Vieira também do Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal. Aqui são só alguns nomes, né, que eu estou anotando para ir agradecendo. Obrigado aí pelo carinho desse ministério, obrigado pelo apoio, pelo pessoal que está moderando aí o grupo. Esteja aí conosco sempre, né, apoiando esse ministério e compartilhando esses vídeos para que outras pessoas que gostam de entrar nesses temas, né, da lição da Escola Sabatina possam também refletir com a profundidade que nós vamos trazer aqui para vocês. E para começar os estudos dessa semana, nós estamos aqui já na segunda lição desse terceiro trimestre de 2018, o Pentecostes. E a pergunta é, você entende, né, o nome é o Pentecoste? Você entende o relacionamento do que é o Pentecoste realmente? Será que o Pentecoste é uma coisa somente no Novo Testamento ou há alguma referência ou alguma relação com algo do Antigo Testamento? Então o Ricardo vai começar aqui, ele trouxe uma série de slides, vai começar a explorar aqui algumas entrelinhas sobre o que significa esse Pentecoste, que vem de penta, então fica aí 50. Fora isso, o primeiro dia da Páscoa tem relação. Então, e várias outras aplicações que você vai ver aqui no slide. Então fiquem ligados, com certeza você vai aprender bastante aqui nas entrelinhas da lição de sábado. Bom, lição 2, sábado, Pentecostes. Bom, primeiro uma explicação. Cada uma dessas festas judaicas, elas vão ter uma aplicação, uma lembrança, melhor dizendo, do passado, uma aplicação para o presente e uma revelação para o futuro. Nesse dia da semana especificamente, nós vamos trabalhar a aplicação para o presente. A gente vai pegar a linha da lição aqui e vamos pegar o verso para memorizar. Está lá, Atos 2, 32 e 33. A esse Jesus Cristo ressuscitou. Esse primeiro enunciado aqui, a esse Jesus Cristo ressuscitou, está se referindo justamente a essa terceira festa aqui, que se chama o Hag Bikurim. Seria no dia 16 do mês de Nissan. Depois, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo, obviamente, ela existe na vida de cada um de nós, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Só que ela foi, como ato, ela foi concretizada nessa quarta festa aqui, que é chamada Hag Shavuot, que é a festa do Pentecostes. Tudo isso aqui vai estar relacionado com essas duas primeiras festas também, o Hag Pesach e o Hag Hamassot.
Hag Pesach seria a Páscoa, que simboliza justamente a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Hag Hamassot seria Cristo morto, sepultado, e daí Rabi Corim, ele ressuscitado. O que possibilita também para nós, ele sendo a primícia dos mortos, nós podemos ressuscitar, ter essa experiência de ressuscitar nele. Ocorre que, quando a gente da terceira festa para frente, entra um elemento que daqui para trás nós estamos falando de justificação. Agora, quando nós começamos o que Pentecostes e Shavuot, nós começamos a falar de santificação. Veja que existe uma ordem das festas, e essa ordem também deve ser lembrada na nossa vida. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, ele sepultado, e ele ressuscitou para nós nos santificarmos. Então vamos lá, a gente vai lá no Vaikra 23:5, o autor da lição aqui também trabalha algumas questões mais exatas, né? mais frias do texto, que a gente vai se aprofundar um pouco nelas também. Vamos lá, é lá no Vaikra, Levíticos 23:5, que aqui eu vou falar de Páscoa, porque é relevante para a gente saber a data disso daqui. Inclusive tem algumas, não é comum no Adventismo a gente se preocupar, né, muito com relação a essas festas. Ocorre que existem algumas comunidades judaicas adventistas que estão tentando resgatar todos esses valores. Cumprir essas festas aqui não é condição de salvação. Condição de salvação é emunar no Mashiach, é fé em Cristo. Essa aqui é a condição de salvação. Inclusive, a própria lei de Deus, que é santa, justa e boa, não é condição de salvação. Você não pode colocar nada no lugar do Mashiach. A única coisa que salva é fé nele. Mas isso daqui serve de lembrete. Então, seria importante, seria até interessante, se isso efetivamente se desenvolvesse dentro do nosso movimento. Entretanto, não quer dizer que a igreja adventista está apostatada porque não faz isso, ou nada nesse sentido. Mas vamos entender, vamos aprofundar isso aqui. No primeiro mês, 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa. Então, aqui, no 14, pela tarde, é a Páscoa. A gente tem o jantar da Páscoa, e daí já vem o Shabat, né, do dia 15. A gente tem que fazer uma distinção aqui, que alguns colocam essas duas festas Pesach e Massot como uma só, mas são duas distintas. E por que são duas distintas? Páscoa é justamente o jantar da Páscoa, daí já entra no dia 15 o sábado. Ocorre que a festa de Massot não é um dia só. A gente vê aqui, Hag Massot são 7 dias. E a gente tem inclusive 2 sábados. Nós temos esse primeiro sábado que coincide com a Páscoa aqui, e a gente vai ter um outro sábado aqui, dia 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Aqui a gente tem uma simbologia que vamos trabalhar agora, veja, Levíticos 23:6. Veja como Massot é uma festa mesmo. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos, Hag Hamassot, do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Pães asmos, o matzah, aqui, é um pão sem fermento. Esse aqui é o símbolo do corpo de Cristo, né? Ou seja, aquele que morreu sem pecado. Esse aqui, não comereis o amens, que seria o pão com fermento. Justamente porque o Mashiach não teve pecado. Ele morreu por nós sem pecado. Vamos para a próxima. Agora aqui, Levíticos 23:15. Aqui é aquela divergência que eu falei. Há uma divergência entre saduceus e essênios e entre fariseus com relação à data do Rabi Corim, que seria o primeiro dia para você contar os 50 dias, por isso do Penta de Pentecostes, 50 dias até a Páscoa. Rabi Corim, que seria aqui numa conta seria 16, e numa outra conta ia variar de ano para ano, conforme fosse o calendário. Vamos lá. Depois, para vós, contarei desde o dia seguinte ao sábado. E aqui é o problema. Que sábado que é esse? É um sábado cerimonial ou é um sábado semanal? Desde o dia em que trouxeres o molho das ofertas. Aqui, esse molho de oferta aqui é o Omer. Movidas. 7 semanas inteiras serão. Ou seja, então aqui depois do Rabi Corim, que é quando você traz o molho do Rabi Corim, você vai contar 7 semanas. Daí, após 7 semanas, do 7 vezes 7, 49, 50, aí seria aqui o Hag Shavuot, que também é chamado de Yom Rabi Corim.
ou seja, dia das primícias, porque nesse dia, tudo aquilo que foi feito de lá para trás, eles pegavam, colocavam um lacinho na fruta, a primeira fruta que nascia, e daí e eles peregrinavam até Jerusalém e levavam, e daí no dia, né, no dia da festa Hag Shavuot, chamado também de Yom HaBikurim, ou dia da primícia, pegava as primícias e deixava lá em Jerusalém, lá no templo. A questão aqui é o seguinte: saduceus e essênios, eles entendiam que esse sábado aqui de Levíticos era dia da semana, então seria sempre num domingo. Fariseus entendiam não, que é o sábado da Páscoa, ou seja, que chegava dia 14, o jantar da Páscoa, entrava aqui 15, então seria aqui dia 16. Então existe essa divergência, só para a gente ficar sabendo. Hoje em dia se segue aquela visão dos fariseus, a contagem do homem. Então veja bem, justamente nesse período do Hag HaBikurim, veja bem, até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contarei 50 dias, que é justamente 49 mais o outro dia, o dia seguinte. Então oferecereis nova oferta de manjar ao Senhor. Levíticos, Levítico 23:16. Esse homem são 2 quartos de cevada. O homem era uma medida de cevada que era levado como oferenda para o templo sagrado de Jerusalém no primeiro dia após o sábado cerimonial ou após o sábado semanal. Aqui o calendário para o pessoal se orientar, e o Lúcio volta. Bom, pessoal, vocês viram quanta coisa está relacionada, né, simplesmente com essa festa. É importante a gente entender essas colocações. Faz alguns vídeos, né, que nós estamos colocando aqui toda a sequência das festas hebraicas e os simbolismos de cada festa. E hoje é a hora da festa que simboliza o Pentecostes. Então, fiquem ligados aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou aqui do conteúdo, essa é só a primeira linha, né, a primeira entrelinha, né, dessa semana. Deixe seu joinha, acione seu sininho. Também tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque aqui embaixo para ajudar a discussão. Outras pessoas poderão ler, nós também leremos e responderemos de acordo com as possibilidades, mas outras pessoas poderão ajudar aí na discussão. Então, obrigado aí por permanecer conosco aqui no canal Entre Linhas e fiquem ligados ainda, porque ainda temos muitas entrelinhas nos demais dias. Ok, pessoal, chegamos então agora nas entrelinhas que nós vamos explorar aqui, extrair dessa linha da lição de domingo, a vinda do Espírito Santo, dessa segunda lição do terceiro trimestre de 2018. Aqui na linha da lição, o autor já vem trazendo que realmente há muitas evidências da manifestação do Espírito Santo, não somente no Pentecostes. Na verdade, o Espírito Santo sempre se manifestou lá na era patriarcal, que é o que ele chama aqui. E o Alexandre tem uma fala bastante interessante aqui, que ele vai aplicar em outros momentos, que não estão na linha da lição, em que o Espírito Santo agiu de uma forma bastante presente, bastante atuante. E é importante que a gente tenha essa visão de que a Bíblia, que Deus sempre foi Deus e que a mensagem de Deus sempre foi a mesma mensagem de Deus. Isso é bastante importante a gente desenvolver isso. Então, Alexandre, fala conosco aqui um pouquinho mais sobre outras atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Então, primeiro o Pentecostes, né? Lá no Pentecostes, a linha da lição ela vem falando dos sinais que acompanharam o derramamento do Espírito Santo. Sobrenaturais. Sinais sobrenaturais. Apareceram línguas de fogo, né? Então labaredas sobre a cabeça das pessoas, as pessoas passaram a ter o dom de falar em línguas estranhas. Mas a gente encontra no Antigo Testamento outras manifestações do Espírito Santo também. Uma das primeiras que aparece na Bíblia está lá no sonho de José. Então, José, ele teve sonhos e visões, e nós entendemos que esses sonhos e essas visões de José, eles eram revelação do Espírito Santo. Outra pessoa que presenciou de forma muito poderosa, inclusive na forma de fogo, né, que é um simbolismo geralmente associado ao Espírito Santo, foi Moisés. Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, e ele percebeu que aquela chama era uma chama diferente, porque ela queimava e não consumia a sarça, né? Esse encontro de José e esse encontro de Moisés é interessante porque tanto em um quanto o outro existiam propósitos para as aproximações. A aproximação ela não se dava como um fim em si. Então, o sonho de José não era só para ter um sonho. José teve um sonho que profetizava da função que ele exerceria.
José teve um sonho que indicava da missão dele de precaver a alimentação, prever a alimentação para o Egito e para os povos semitas também. Então ele e a sua família sobreviveram graças à orientação divina que deu a Moisés a sabedoria para interpretar o sonho do faraó, né? Então, quando a gente vai para Moisés agora, já há anos depois de José, né? Moisés, ele recebe na sarça uma tarefa de Deus. E junto com a tarefa vem a capacidade de executar essa tarefa. Na sarça, Moisés passa a receber de Deus o poder para executar milagres e sinais e prodígios, que depois vão se manifestar de forma plena no Egito, na forma das pragas, né? Mas existiu um outro sinal ali, como por exemplo a mão se tornar leprosa e depois se tornar limpa, com uma simbologia também do poder de Deus de purificar. Agora, uma outra situação talvez menos visível da manifestação do poder de Deus do que a sarça, ela se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 a 5. Nós temos uma situação muito interessante ali, que nem sempre nós associamos à atuação do Espírito Santo. Ah, na tua igreja não tem dom do Espírito. Eu sei. Volta e meia a gente escuta isso, né? Lê para quem dizer essa abobrinha para você aí, na tua igreja não tem dom do Espírito. Lê para ele Êxodo 31, versículo de 1 a 5. Diz mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, Espírito Santo, gente, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras em engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então, a gente tem aqui a preparação de pessoas para o ministério da construção do templo. E isso foi obra do Espírito Santo. Enchia o Espírito Santo, a pessoa, e a pessoa começou a ter os dons de manipular ouro, de fazer... De ser um artífice. Então, quando a gente pensa em dom do Espírito, na contemporaneidade, o que o meio evangélico diz? Alguém rodando, alguém sapateando, se estribuchando no chão, alguém gritando, alguém falando em língua estranha, dizem na língua dos anjos. Agora, lá no livro de Êxodo, tem uma manifestação do dom do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que está fazendo o quê? Entalhe em madeira, que está fazendo uma obra de arte para edificação do templo de Deus. Sabe, irmão, você que tá assistindo aí em casa, às vezes você não fala em língua estranha, mas você tem um talento de trabalhar na manutenção da igreja, identificando aonde está o problema e consertando a manutenção na fiação da igreja. Eu falo isso porque o Lúcio volta e meia faz isso. E cheio do Espírito Santo, o Lúcio contribui para identificar os problemas elétricos aqui da igreja e fazer a manutenção. Às vezes você não fala em língua estranha, mas você é capaz de trabalhar na arquitetura da igreja, de tornar a igreja um lugar bonito, de pensar junto com os irmãos na comissão de construção, como que vai ser o porcelanato da igreja, como que você vai organizar a decoração da igreja. Você é uma irmã que tem uma habilidade de ser florista e faz arranjos na igreja. E quando você faz isso, imbuída da presença de Deus, preocupada com a edificação do corpo de Cristo, você faz isso cheio do Espírito Santo. Ornamentar a igreja é dom do Espírito Santo também. A gente percebe isso ali no livro. Deixa eu aproveitar a fala do Alexandre. Essa parede que vocês estão vendo aqui, fui eu que fiz, tá bom? Então, mas não, assim, era para decoração. Então, assim, para você ver que realmente, acho que a presença do Espírito Santo em você vai fazer com que você faça muitas coisas úteis para a igreja, úteis para o irmão, úteis, né, na sua comunidade. E eu acho que eu amplio um pouquinho mais, você falando aqui me fez assim, na verdade, nosso trabalho, a nossa profissão muitas vezes tem que ser repensada, porque por que você trabalha naquilo? Né? Qual que é a sua profissão? Por que você acorda todo dia, vai lá num lugar, desempenha uma atividade? Será que lá o Espírito Santo não está com você? Será que a gente pode trabalhar na nossa profissão para a honra e glória de Deus? Sim. Eu posso ser um pedreiro, meu avô foi pedreiro muitos anos. Eu posso ser um pedreiro que está edificando para a glória de Deus também? Entender, pessoal, que o Espírito Santo, ele nunca é derramado sem propósito. O derramamento do Espírito Santo não é um fim em si.
O Espírito Santo não é magiquinha barata, entendeu? Não é o mago que estava procurando o apóstolo Paulo e pedindo para ele que vendesse aquele dom de fazer milagre para as pessoas verem. Não é isso o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vem com um propósito, com um objetivo. Ele veio para José para livrar o povo da fome. Ele veio para Moisés para livrar o povo do cativeiro. Ele veio para os artífices para construir o templo. O Espírito Santo é derramado com propósito. Por fim, uma outra manifestação do Espírito que eu gosto muito, ela se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 18. Qual é o contexto dessa história aí? O profeta Elias, ele tinha acabado de derrotar os profetas de Baal. Ele estava num momento de glória. E ele se sentiu perseguido por Jezabel. Ele teve medo, ele fugiu, ele se escondeu. Ele achou que ele era o último. Ele achou que não tinha mais ninguém junto com ele, que ele era o remanescente. E ele se sentiu fraco, se sentiu perseguido por todos, fugiu e se escondeu. Depois disso, Deus alimentou ele e ele fugiu para mais longe. Ele subiu um monte e lá no alto do monte ele teve um encontro com a presença do Altíssimo. Ele viu um terremoto, ele viu um vendaval, ele viu fogo, e Deus, e eu já falei sobre essa passagem em outros momentos aqui, e Deus não estava em nenhum desses lugares. Se a gente for ver hoje as manifestações falsas de carisma e de dom do Espírito Santo, Deus não está em nenhum desses lugares. Deus se manifestou depois para Elias na forma de um cicio, na forma de um sussurro, de paz e tranquilidade, de serenidade. E aí ali estava Deus. Isso diz lá em 1 Reis capítulo 19. E o Deus não apareceu para Elias ali sem propósito também. Deus apareceu para Elias com um ministério. Deus apareceu para Elias para que ele voltasse a profetizar, para que ele fosse fortalecido. Então o Espírito Santo vem para fortalecer, vem para preparar ele para um ministério, e inclusive vem para que ele esteja apto a passar a capa para Eliseu depois. Era preciso que Elias terminasse aquele ministério, que ele ouvisse de Deus que ele não era o último, que existiam muitos outros e que existiriam outros depois dele. Na sequência, depois disso, Elias passa a ter um contato com Eliseu e passa a discipular Eliseu. Quando Elias sobe ao céu, a capa dele é passada para Eliseu, que recebe a porção dobrada do Santo Espírito, de volta para um ministério. Então, encerrando, o Espírito Santo sempre é derramado com um propósito, com um ministério. O Espírito Santo não é derramado como um fim em si. Ele é um meio para a edificação da obra que Cristo nos deixou. Ele não vem necessariamente na forma de labaredas de fogo sobre a cabeça, como foi no Pentecostes. Pode acontecer. Mas ele pode vir também na forma de um talento manual. Ele pode vir também na forma de uma pregação inspirada por Deus. Ele pode vir também na obra de tocar um instrumento. Ele pode vir de muitas formas. Vá lá para o livro de Êxodo. Veja tantos artífices que foram inspirados pela presença do Espírito Santo. Veja quantos cantores e quantos tocadores de instrumentos no antigo Israel. A Bíblia fala em Êxodo, eles o fizeram inspirados pela presença do Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo, um Espírito Santo que vem para o trabalho, não um Espírito Santo que é a manifestação de uma finalidade em si mesmada. Bom, pessoal, hoje, essa semana, o tema é o Pentecoste, a vinda do Espírito. Ficou aí mais uma entrelinha para você explorar na sua classe sobre como aplicar isso, porque nós temos um mundo pentecostal, que inclusive já usa esse nome, e que prega que realmente a manifestação do Espírito só é válida se for daquele jeito da caixinha, Aquilo lá é a manifestação do Espírito. Então fica aí a fala do Alexandre. Espero que vocês estejam curtindo. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, acionar aí o sininho e comentar aí de acordo com a sua opinião a respeito desse assunto. E também compartilhar, através da hashtag Compartilhe no WhatsApp. São vídeos, agora nós temos o vídeo inteiro e temos também os vídeos mais curtos do dia a dia para você compartilhar com outras pessoas que, quem sabe, entende que o Espírito Santo não é da forma que o Alexandre colocou aqui, que não é nem o Alexandre que está colocando, ele está buscando isso com base nas escrituras bíblicas. Beleza, pessoal? Então continue ligado aqui no Entre Linhas, que nós nos vemos então nas próximas Entre Linhas da lição de segunda-feira.
Ok, pessoal, chegamos então agora aqui nos estudos das entrelinhas, né, do assunto que está proposto aqui na segunda-feira, o dom de línguas, desta segunda lição desse terceiro trimestre de 2018. Novamente, né, o autor vem falando sobre essa questão do propósito do dom de línguas que aconteceu aqui no Pentecostes, que é o assunto da semana. No entanto, sempre quando fala em dom de línguas, né, há uma certa discussão. O que é esse dom de línguas? Porque nós vemos muitas manifestações que são atribuídas à presença do Espírito Santo e que a presença do Espírito Santo está ligada diretamente à presença do dom de línguas. E aí vem aquela discussão do glossolalia versus a xenoglossia, né? Xenoglossia. Então assim, será que é somente a língua dos anjos mesmo? Né? Ou será que não? Né? Mas Paulo depois deixa claro o que é. Então fiquem ligados nas entrelinhas, o Ricardo tem aqui vários slides que você vai entender exatamente, né, tudo sobre esse assunto do dom de línguas e vai ajudar aquele seu amigo que trabalha com você, que estuda com você muitas vezes, que ele entenda melhor isso, que ele saiba que às vezes tem coisas que a Bíblia não revela, né? E tem outras que ela revela muito bem claro, então é melhor seguir o que ela revela do que na dúvida do que ela não revela. Então vamos com os slides aqui sobre o dom de línguas. Vamos lá, lição 2, segunda-feira. Dom de línguas. Primeira coisa para a gente entender, porque nós vamos trabalhar com interpretação. Vamos voltar. Textura fechada e textura aberta. Qualquer texto, quando você for ler o texto, você vai jogar a sua carga interpretativa em cima dele. Mas você vai jogar essa carga interpretativa e essa carga que ela vai ser, obviamente, moldada pelas suas experiências, de onde você vem, quem você é, aquilo que você já viu, aquilo que você concorda, aquilo que você não discorda. Aquilo que você espera, né? Aquilo que você espera que seja. Então, geralmente é mais ou menos assim. O texto vai ter muito daquilo que você espera que ele diga, mesmo que ele não diga. Quando se lê, se escreve também. Isso, mais ou menos isso. Só que o que seria textura fechada? Textura fechada é onde não dá para você fazer isso. Textura aberta é onde existe essa possibilidade, seja por defeito, ou seja porque foi escrito realmente daquela forma aberta. Agora, qual que é o grande problema? Não vamos confundir as coisas. Alguém que pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê uma passagem da Bíblia, depois lê outra passagem da Bíblia. Essa passagem da Bíblia está dizendo isso. A interpretação dele é a interpretação da Bíblia. A Bíblia é uma coisa, a interpretação da pessoa é outra. Por isso que nós temos tantas denominações religiosas, por isso que nós temos tantas formas diferentes de olhar o texto e ver o mesmo texto. Com relação ao dom de línguas é a mesma coisa. Nós que somos adventistas, nós não temos a prática cultica de ficar falando em língua estranha, em língua de anjo, nada disso. Daí o que a gente pega? A gente vai lá, vai ler o texto. Não só ler o texto, como pegar vídeos na internet que digam aquilo que a gente gosta. E a tendência é a gente acreditar naquilo tudo, como se tudo fosse verdade. Só que a realidade é bem mais complexa do que isso. Nós vamos entender um pouco disso hoje. Isso daqui é bem tranquilo para todos os, seja pentecostal ou não pentecostal. Esses derramamentos do Espírito Santo já teria sido profetizado. A gente vai lá, Joel 2, 28. E há de ser que depois derramei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Como que a gente sabe? Como a nossa base de fé é tanto a Tanar como a Brit Hadashah, é tanto Velho quanto no Novo Testamento, a gente vai lá em Atos 2, 16, 17, a gente vê. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aonde que Pedro está falando aqui? Que o Kefa, Shimon Kefa. Ele está falando justamente de Joel 2, 28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Que está lá em Atos 2, 16. Só que a gente também, como a gente vai falar de dom de línguas, a gente precisa de Isaías 28, 11. Pelo que por lábios, e aqui o safá, lábios estranhos, e por outra língua falará este povo. Isaías 28, 11. Também uma possível referência ao Pentecostes. Vamos lá. Agora vamos a uma aplicação que a gente vai ter que gravar. O Alexandre, inclusive, já falou a questão que as línguas elas aparecem com forma de fogo e eles começam a falar, né? Que
pode ter havido efetivamente um fenômeno físico, mas também pode ser uma figura de linguagem. As duas sentido poético. Sentido poético. A gente vai lá em Jeremias 23, 29 e fala o seguinte, estou falando com relação ao fogo, não com relação às línguas. Não é a minha palavra como fogo, aí o Kaesh, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pena. Então a gente pode interpretar Atos 2, 3, veja bem, e foram vistos por eles línguas, aí glossai, repartidas como que de fogo, que se pousaram sobre a cabeça deles. Então, 3 possibilidades. Primeira possibilidade, realmente houve um fenômeno físico, apareceu fogo. Né? Segunda possibilidade, é apenas uma linguagem poética. Terceira possibilidade, aconteceu o fenômeno físico para exemplificar isso que a gente vê lá em Jeremias. Por quê? Shavuot, no passado, a gente buscando a sua representação, o seu significado no passado, é a entrega da lei lá no Sinai. Inclusive existe uma Midrash que fala que desceu a voz do céu, uma Midrash que associa textos da Torá, obviamente, e que traz a seguinte interpretação, que desceu uma voz do céu e que se separou como fogo, mais ou menos como acontece aqui em Atos 2, 3. De volta ao Pentecostes, fazendo referência à entrega da lei. E no Pentecostes, no Shavuot, de fato é entregue uma lei. Mas aqui ela vem em pedra. Agora aquele coração de pedra vai vir uma nova lei, só que ela vai ser escrita no coração. Então toda aquela ordem, daquela simbologia das festas chega aqui para entrar naquele processo que nós chamamos de santificação. Shavuot está totalmente ligado à santificação. Vamos lá. Agora, só para explicar, cara, quando tu fala Shavuot, você se refere a Pentecostes. Shavuot é o plural de semanas. É semana no plural. Shavuot. O outro é porque é feminino. Né? Podia ser Shavuim também. Tem o feminino e tem o masculino, pro plural. Agora aqui uma questão que é muito comum em discussão na internet, coisa e tal. Glossolalia e xenoglossia. E daí entra aquela coisa que eu falei lá no começo. Aí a gente tem aquela tendência, não é glossolalia, é xenoglossia. E daí você vai lá, porque você tem aquela, e eu também tenho, você tem aquela veia, no Adventismo não tem essa coisa de falar em língua estranha nem nada, fala não, lá em Atos não é glossolalia, é xenoglossia, tem até vídeo saindo por aí. Daí você vai lá em Atos 2,4, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, glossais, katos, conforme o Espírito Santo lhe concedia e falasse. E daí aquela pessoa que já tem... Não, mas olha lá, glossais, é glossolalia. Só que existe as palavras ao longo do tempo, os idiomas vivos, os idiomas vão ganhando, as palavras vão ganhando interpretações, ganhando carga conceitual e vão mudando. Hoje em dia, inclusive, se você for procurar um dicionário, você já vai ver uma carga muito voltada à psicanálise, por exemplo, e que vai trabalhar essa questão de glossolalia como sendo estar em um estado de êxtase, onde as palavras do seu cérebro elas estão fervilhando de uma maneira que as palavras, quando elas saem da sua boca, elas não acompanham. Não são inteligíveis. E isso se torna completamente ininteligíveis. E xenoglossia seria o contrário, seria uma forma consciente. Então teríamos uma fala aqui, vamos dizer assim, do subconsciente ou do inconsciente, e aqui uma fala do consciente. Você veja bem, glossolalia e xenoglossia ligada a conceitos consciente, inconsciente, subconsciente. Psicanálise, exatamente. Questões que estão conceituais, que estão completamente distantes do texto. São jogos de linguagem modernos. Você ficar trabalhando com esse tipo de jogo de linguagem, analisando um texto que foi escrito há milênios atrás e ficar brigando por causa disso daqui é ridículo. É correr atrás do próprio rabo. Isso, exatamente, é correr atrás do próprio rabo. A questão principal aqui de Atos 2,4, veja bem, se a gente for procurar etimologia mesmo, olha só, a palavra glossolalia, de acordo com os seus elementos constitutivos, significa glossa, significa língua,
e o mais lária, que significa o ato de falar. Tem alguma questão aqui na palavra, se é consciente, se é inconsciente, se está em estado de êxtase? Não tem. Não tem. Então, friamente é isso, língua e ato de falar. E a minha interpretação, a interpretação que eu prefiro, é que essa discussão é inútil, se é glossolário ou glossa, e que a intenção, no caso do escriba, era essa questão aqui da língua, fazendo aquela referência à língua de fogo, uma vez que no Pentecostes, essa língua de fogo significa o quê? Eles estavam falando, as outras pessoas estavam entendendo a palavra do Eterno. E essa palavra que estava sendo dita estava servindo para escrever a lei no coração daqueles que estavam ouvindo. Ou seja, era uma palavra com uma finalidade de santificação. Então, o Pentecostes, o Shavuot, essa glossai, que vão para a textura fechada, vão parar de ficar inventando abertura e ficar criando anacronismos interpretativos. Essa língua e essa língua de fogo é você falar, você ser entendido e essa fala servir de edificação, servir de santificação para quem está escutando e acaba, via de consequência, para você próprio. É muito normal, muitas vezes nós desenvolvemos um raciocínio, aquele raciocínio que sai, às vezes você está escutando também pela primeira vez. Você aprende, sim. Você aprende só pelo ato de você construir. Então vamos lá. O importante então é isso. Agora, o apóstolo Paulo, isso que é o mais importante. Agora, ele desenvolveu regras. É mais ou menos assim. A interpretação, vou pegar a minha textura, vou colocar a minha textura aberta aqui. A interpretação que eu vejo, por que ele fez isso aqui. Mais ou menos assim, eu não vou entrar, o apóstolo Paulo dizendo mais ou menos assim, eu não vou entrar no mérito se você está sendo sincero na língua sua ou se você não está sendo sincero. Siga essas regras aqui. Não vou dizer que você está utilizando o dom de línguas com falsidade. Não vou dizer que a sua... Se a língua dos anjos ou é você que inventou para se aparecer? Isso, se você inventou uma língua esquisita aí... Não estou... Se você cumpre as regras, tudo bem. E olha as regrinhas dele aqui. No máximo 3 pessoas devem falar de forma sucessiva. No máximo 3. Primeira regrinha, máximo 3. E um de cada vez. Sucessiva, um de cada vez. Não é 3 ao mesmo tempo. Não. Organizada. Ó, um de cada vez. Sucessiva, organizada, um de cada vez. Primeira regrinha. Deve haver tradutor e intérprete. Ou seja, esse tradutor tem que entender o que está sendo dito. Que ele tem não é ele inventando. Não é ele inventando. Cumprir o papel, edificar a igreja. Edificar a igreja estando subordinada ao dom de profecia. Então veja bem, aparece lá alguém falando em línguas, aparece alguém traduzindo e é alguma coisa diferente do que for profetizado. Não é dom de línguas. Veja como a discussão ela se amplia. Não é se é consciente, se é inconsciente, não. Vamos supor que apareça lá uma pessoa falando numa língua... Em alemão. Nunca aprendeu a falar alemão, aparece lá com o Espírito, ele está falando em alemão. Nossa, olha lá, isso daí é xenolostia. Só que ele está falando uma coisa diferente da profecia. Então o importante está aqui, ó, nessas regrinhas. E ser enriquecido pelo amor aos seus irmãos. Então, mas eu não vou falar em línguas revelando o pecado das pessoas? Olha só, o Senhor está me revelando que você tem tal e tal pecado. Por exemplo, né? Ele está me revelando em uma língua estranha aqui. Por exemplo. E o intérprete está interpretando os pecados dos irmãos. Então, muitas vezes a gente fica em discussão vã, discussão que não leva ninguém a lugar nenhum, e esquece o principal, que é isso aqui, ó, sabedoria do apóstolo Paulo. Ele nem entrou no mérito. Não, cumpra as regras aqui. Se você cumpre as regras aqui, está certo. Legal, pessoal. Interessante esse conceito, né, de análise do texto, textura fechada e textura aberta. Então, que nós possamos, aqui nós tentamos sempre trazer a textura fechada e quando é a textura aberta, como o Ricardo acabou de colocar, a minha opinião... Deixar clara a carga interpretativa. Né? Existem 3 ou 4 opiniões diferentes, exato. Apresentamos as opiniões diferentes também. Esse é o equilíbrio do cristão, pessoal. Por isso que eu acho que é um ministério entre linhas aqui. Nós achamos muito importante a gente aprender, crescer nesse sentido e compartilhar aí com vocês, para que vocês cresçam nesse sentido também e não sejam levados por qualquer vento de doutrina, né, e qualquer
material novo que postem lá no grupo, né? O pessoal já fica... E saber o que é linha e o que é entrelinha, né? Exatamente. Bom, pessoal, essas foram então as entrelinhas sobre o dom de línguas, né? O assunto aqui da segunda-feira. Fiquem ligados aqui no canal, ainda temos muitas entrelinhas, terça, quarta, quinta e sexta ainda para vocês explorarem, desenvolverem em si e também ajudar os seus amigos na classe e também onde você compartilha aí com os seus amigos do escritório, do trabalho, dos estudos. Fiquem ligados, não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Deixe o joinha, isso é muito importante porque nós temos quase 250 inscritos no grupo do WhatsApp, né? E os vídeos têm menos de 250 curtidas. Pois é. Então, pessoal do grupo que está inscrito aqui, ó, nessa descrição, tem pelo menos 250. pelo menos 250 joinhas, tá? Esse joinha não é para vangloriar nada, pessoal, é porque quando você dá um joinha, o algoritmo do YouTube entende que aquele conteúdo realmente é muito relevante, porque quem assiste marca ele, e aí o algoritmo do YouTube então vai fazer o quê? Vai começar a sugerir esse conteúdo para outros amigos da sua rede ou pessoas que têm um perfil semelhante ao seu. Então isso é muito importante. Se der o joinha, é o joinha missionário, né? Como alguns já até começaram. Inclusive, o grupo do WhatsApp, né? Já acabei de ter um insight aqui, como você falou. O grupo do WhatsApp, nós vamos colocar ordem, vamos colocar dia livre, dia que o administrador fala, só o administrador fala. Vamos tentar colocar ordem e já pensei que vai ter um dia específico, que não propriamente um dia, mas um horário específico, que nós postamos o nosso vídeo e vai ter um tempo que o pessoal fica sem comentar, justamente para que todos vejam, gente, localizar, tá na hora de ir lá curtir. Beleza, família Entre Linhas? Pessoal, obrigado para todos aí que estão no grupo. Curtindo o Evangelho. Ajuda-nos aí nessa divulgação desse material para que mais pessoas venham a pensar nessa profundidade, ok? Não fica lá nas aguinhas rasas, não. Desça aqui para as águas mais profundas. Um abraço, pessoal. Continue conosco. Nos vemos então nas entrelinhas agora de terça-feira. Ok, pessoal, então agora nós vamos entrar nas entrelinhas aqui da lição de terça-feira, o Sermão de Pedro. Terça-feira dessa segunda lição do terceiro trimestre de 2018. Nós vamos dividir então uma parte, né, do discurso de Pedro está na terça-feira, a outra parte está na quarta-feira. Essa primeira parte aqui, o Alexandre então vai tratar um pouco sobre a conversão, o processo de conversão de Pedro, né, um pouco da estrutura desse discurso, né, como que ele se deu. E também falar um pouco sobre Joel, porque há uma referência de Joel. Inclusive nós vamos ter algumas leituras aqui para deixar mais claro. Novamente, para explorar essas entrelinhas e nos aprofundarmos um pouco mais nos assuntos da lição. Então, vai lá, Alexandre. Beleza. Primeiramente, vamos pensar na situação em que Pedro está envolvido, né? Pedro, lá no livro de Lucas, se a gente voltar, ele passou por um processo de traição de Jesus, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, ele sofreu muito por isso acompanhou Pedro de forma muito marcante. Esse trauma depois ele foi curado quando Cristo pede que Pedro confesse ele diante dele, né? Perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E essa conversão de Pedro, ela foi uma constante muitas vezes, né? Eu conversava com o Ricardo na nossa gravação passada, como Pedro ele caía e ele precisava se converter de volta, daí ele achava que estava tudo bem, de repente ele caía de volta, se convertia de volta. Tempo depois do Pentecostes estava lá o Pedro tendo a visão do lençol que estava fazendo acepção de pessoas. Tempo depois da visão do lençol estava lá o Pedro tendo que ser repreendido por Paulo porque estava agindo de forma dissimulada diante dos irmãos. De forma diversa da revelação do lençol. Então, para além de ficar culpabilizando Pedro aqui, eu quero destacar o exemplo positivo do arrependimento de Pedro. Porque Pedro era uma pessoa que quando se arrependia sinceramente. Às vezes ele retornava a errar, ele caía de volta como a gente, mas Pedro era alguém que se arrependia de forma sincera. E o arrependimento de Pedro em relação à traição de Jesus, ele foi tão forte que lá no livro de Atos, Pedro ele fala com intrepidez, Pedro ele fala com muita coragem. Olha só, lá em Atos capítulo 2, versículo 29 a 31, a gente percebe que Pedro fala ali simplesmente que Cristo é maior do que Davi.
E falar isso naquele tempo para os judeus, que Jesus, aquele que tinha sido crucificado, era maior do que Davi, não é pouca coisa. Dê lá pra gente, Lúcio. Atos 2, 29 a 31. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, ou no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ou seja, ele está falando que Davi morreu, foi para a sepultura e apodreceu, mas Jesus não. Então Jesus é superior a Davi. E Pedro não falou só isso. Pedro falou mais. Pedro falou que os judeus, eles crucificaram Jesus. Pedro falou, vocês crucificaram o Cristo. Pedro, ele acusou diretamente ao povo. Então, é muito contraditório com Pedro, que num momento está com medo de ser crucificado junto com o Messias, e que um tempo depois, por causa da convivência de Cristo, por causa do que estava ocorrendo no Pentecostes, por causa do recebimento dessa labareda de fogo no coração, essa impressão da lei no coração, agora Pedro está pregando com intrepidez, ele está disposto a morrer para falar a verdade. Existe uma estrutura de pontos que são tratados aí. Pedro, ele fala muito sobre a morte de Jesus, ele fala muito sobre o sacrifício de Jesus e fala sobre a ressurreição de Jesus também. Então ele figura sempre como uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus e aponta justamente o fato de que Cristo é maior do que Davi. Mas logo no começo do problema ali gerado que causa, o discurso de Pedro, está a postura dos fariseus. Olhando aquelas pessoas falando em línguas, e os judeus da diáspora, porque existiam muitos judeus da dispersão que estavam visitando Jerusalém na festa. E esses judeus, eles falavam os diversos idiomas. E lá reunidos, eles começaram a perceber e a ouvir mensagens inspiradas pelo Espírito Santo em seus idiomas. Esse foi um dom de línguas que aconteceu ali. E esses judeus da diáspora, da dispersão, ficaram maravilhados com isso. Mas os sacerdotes, os fariseus, eles tiveram uma postura também. Interessante. Essa postura está lá no livro de Atos, na página 21. Veja só qual que foi a postura dos fariseus. Finalzinho da página 21 do livro de Atos dos Apóstolos, autoria de Ellen White. Diz assim: os sacerdotes e príncipes estavam excessivamente enraivecidos ante essa manifestação extraordinária, mas não ousavam demonstrar sua má disposição, por temor de exporem a violência do povo. Tinham assassinado o Nazareno, mas eis que ali estavam os seus servos, indoutos da Galileia, contando em todas as línguas então faladas a história de sua vida e o ministério. Os sacerdotes, resolvidos a atribuir o poder miraculoso dos discípulos a alguma causa natural, declararam estarem eles embriagados por terem bebido demais do vinho novo preparado para o banquete. Alguns dos mais ignorantes dentre o povo creram na acusação, mas os mais inteligentes sabiam que isso era falso, e os que compreendiam as diferentes línguas testificavam da correção com que eram usadas pelos discípulos. Então, primeiramente, eu entendo que eu estou falando aqui também para o público adventista, por isso eu estou trazendo a citação de Ellen White. Isso não está diretamente lá no livro de Atos, mas é a interpretação que o Espírito de Profecia traz para nós. Ellen White diz aí no livro de Atos que os fariseus, eles entenderam o que estava sendo dito. Eles entenderam o que estava acontecendo. Não é que eles viram a língua e não conseguiram entender porque era uma língua estranha. Interessante até. Eles viram, eles entenderam o que estava sendo dito. Eles eram pessoas cultas. Eles entenderam o que estava sendo dito em outros idiomas. Eles perceberam que as pessoas que eram estrangeiras, judeus, mais da dispersão, estavam entendendo o que estava sendo dito. E a sensação deles não foi de apenas espanto, não foi de contrição porque perceberam que eles tinham assassinado o Messias, mas foi de fúria, de ódio. E então encontraram uma desculpa: eles estão falando assim porque estão bêbados. A ideia era manter o domínio dos fariseus sobre o povo, para que o povo não acreditasse naquilo que estava acontecendo.
Ao que se contrapõe a essa falsa acusação dos fariseus, o testemunho dos judeus da dispersão, que entendiam o que estava sendo dito, e aí sim o discurso de Pedro. Então o discurso de Pedro era feito, dirigido primeiramente para contrapor-se aos fariseus, que estavam fazendo a acusação de que falavam assim por estarem embriagados. E o argumento, depois Pedro desenvolve a linha de raciocínio que eu já falei, mas o argumento que Pedro começa é falando que essas pessoas não estão bêbadas, mas está se cumprindo uma profecia que já era presente lá no livro de Joel. E ele cita que naquele dia os seus velhos sonharão, seus jovens profetizarão, terão visões, enfim. Agora, a estrutura do livro de Joel é uma estrutura muito interessante. O livro de Joel é um livro que está preocupado com o dia do Senhor, o tempo inteiro. Ele pode ser dividido essencialmente em duas partes. Na parte inicial do livro de Joel, é apresentado o dia do Senhor como um dia de fúria, um dia de ira, um dia de julgamento e de destruição. Um dia em que falta de tudo, falta alimento, falta azeite, vem praga de gafanhoto, vem seca, vem fome. É a situação em que nós nos encontramos diante de Deus quando destituídos da graça de Cristo. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos apartados de Deus, nós estamos nessa condição, sem alimento, sem azeite que simboliza o Espírito, sem o pão que simboliza o Cristo e a Palavra. Mas existe uma segunda compreensão do dia do Senhor no livro de Joel também. Essa segunda parte do livro de Joel, lá a partir do capítulo 2, ela apresenta um dia do Senhor como um dia de libertação. Entre a primeira apresentação do dia do Senhor e a segunda, existe um convite ao arrependimento. Então aquele que se arrepende, aquele que volta-se para o templo, aquele que volta-se para a prática da justiça, aquele que se humilha diante de Deus, que reconhece Deus como Senhor, ele passa a olhar para o dia do Senhor não como um dia de juízo e destruição, mas como um dia de libertação, como um dia de salvação. E aí o dia do Senhor não é mais algo terrível, é algo bom. Seguimos lá para o livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 a 24, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Lúcio ler, mas existem alguns elementos muito presentes no livro de Joel. O livro de Joel fala repetidamente que haverá presença de vinho, haverá presença de azeite e haverá presença de trigo. Esses três elementos eles são muito simbólicos pelo próprio Cristo. Olha só, o trigo e o vinho são símbolos claros do pão e do suco da vide. São símbolos da Santa Ceia, do sacrifício de Cristo. Então, esse povo que reconhece a Cristo como seu Salvador, dentro do sentido profético que estamos atribuindo aqui para o livro de Oséias, ele tem profusão de vinho e de pão. E agora, o terceiro elemento, o óleo. O óleo, repetidamente, ele é símbolo, desde o Antigo Testamento, de unção. E ele é símbolo também do Espírito Santo. Então é um povo que reconhece o sacrifício de Cristo, que se alimenta do sacrifício de Cristo e que tem recebido também o Espírito Santo. A gente lê lá no livro de Joel, capítulo 2, 23 a 24, a promessa de que o Santo Espírito seria derramado nesse tempo. Ele seria derramado com a fidelidade na chuva temporã e na chuva serôdia. Pode ler para a gente, Lúcio. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Tem vinho, tem óleo e tem trigo. E tem a fidelidade na chuva temporã e na chuva serôdia. E agora nós entendemos que a chuva temporã refere-se ao Pentecostes, a primeira chuva, a chuva do plantio, e a chuva serôdia se refere a um novo derramamento do Espírito Santo que prepara para a colheita. Que, contextualizando, quem assistiu os vídeos passados, chuva temporã, justamente Shavuot. Chuva serôdia, Sukkot, a última festa. A última festa. Legal, né, pessoal? A Bíblia é assim, cheia de ensinamentos para aqueles que buscam. Pessoal, ficaram aí, então as entrelinhas, né, desse estudo de terça-feira, mas fiquem ligados porque ainda continua o discurso ainda de Pedro, né, sobre rebatendo nessa posição dos nossos, não vou falar nossos amigos, né, mas os fariseus da época,
né? E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar seu sininho, deixar seu joinha missionário. É muito importante, pessoal. Novamente, não sei se você ouviu o vídeo passado, mas se você faz parte do grupo aí da família Entre Linhas no WhatsApp, nós temos aí aproximadamente 250 pessoas. Então eu espero que pelo menos nós tenhamos 250 joinhas, ok? Para o que está fazendo, dê seu joinha no vídeo. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube promova esse vídeo, sugira esse vídeo para outras pessoas. E as pessoas vão entender sobre o verdadeiro significado do Pentecostes. E mais do que isso, entender, olha a ligação do Pentecostes com todo o processo de salvação exposto na Bíblia. Então ficam aí as entrelinhas, nos vemos então agora na continuação do discurso de Pedro, nos estudos de quarta-feira. Ok, pessoal, chegamos então agora às entrelinhas aqui de quarta-feira dessa segunda lição desse terceiro trimestre de 2018, a exaltação de Jesus. Bom, a lição então vem trazendo sobre como Jesus realmente foi exaltado e deveria ser exaltado diante da nação. Inclusive nós acabamos de falar na terça-feira que os fariseus ficaram bravíssimos vendo o nome de Jesus sendo exaltado diante da multidão. E isso que incentivou eles a brigar com os apóstolos, né? Ridículo, mas vamos lá. E aí nós vamos fazer um paralelo, né, sobre Apocalipse 5, onde é colocado quem poderá abrir os selos, ou seja, Jesus vai ser entronizado. E também nós vamos tratar aquela pergunta que os judeus fizeram, né? O que faremos agora? E agora? Nós sacrificamos o Cristo, o que faremos? Então o Alexandre vai começar primeiro com o paralelo, né, Alexandre? Pode. Beleza, vamos lá. Primeiro no livro de Atos, capítulo 2:36, diz assim: Seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha de volta a ousadia de Pedro. Então Pedro não estava mais com medo de ser crucificado aí não. Ele estava testemunhando daquilo que ele tinha ouvido de Jesus depois da ressurreição e do poder que ele tinha recebido do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito Santo o havia habilitado para uma obra e agora Pedro estava realizando ela. Mas a gente encontra um paralelo muito legal. E aí a gente faz um diálogo também com a lição passada, né? Com o livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse nós temos uma cena em que o Cordeiro é entronizado. Eu convido o Lúcio para ler lá em Apocalipse 5, 8 a 14. Diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais, os viventes e 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E o último verso 14: E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Olha que cena grandiosa. Um pouco antes dela, o profeta João ele está pesaroso. Ele sofre porque existe um ancião que é o Deus Todo-Poderoso assentado num trono, e esse ancião tem em suas mãos um rolo, um pergaminho, e ninguém é digno de abrir o selo. O Ricardo ele já falou em lições anteriores, né? Aquele que é digno de abrir o selo é o Goel, né? O resgatador, aquele que tem o direito de herança sobre aquilo que está selado, sobre aquele testamento. Então o profeta sofre porque ele sabe que nesse livro estão seladas as pessoas, os salvos. E não existe um resgatador.
Mas o anjo fala, se acalma. Aquele que é digno de abrir os selos, ele chegará e ele romperá os selos. O cordeiro é digno, porque o cordeiro foi morto e reviveu. O cordeiro foi sacrificado e ele é digno de abrir os selos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6, o cordeiro sai do meio do trono. É interessante, o cordeiro não sai da destra do trono, o cordeiro não sai da esquerda do trono, o cordeiro não sai do lado do trono. Não é uma disposição geográfica aqui. E quando a gente fala de Cristo entronizado à destra do Pai, não estamos falando de uma coordenada geográfica. O cordeiro sai, em Apocalipse 5, verso 6, do meio do trono. O cordeiro é o próprio ancião de dias também. Deus é um. E esse cordeiro, ele toma o livro em suas mãos e depois ele vai romper o selo. Antes dele romper os selos, ele é adorado. E a Bíblia fala, ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, só a Ele darás culto, não terás outros deuses diante de mim. E o que acontece com o cordeiro aí? Ele recebe a adoração dos 24 anciãos e de todos esses milhões de pessoas e dos 4 seres viventes. Então a gente entende aí que Cristo é Deus, que Cristo tem a autoridade de Deus e que Ele é adorado como Deus. Ele é digno de abrir os selos, porque Ele morreu, Ele é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Essa cena do Cristo entronizado, ela responde um pouco à questão de Atos, porque em Atos a questão era 36. Este Jesus que vós crucificastes, ou seja, o cordeiro morreu, foi sacrificado, Deus o fez Senhor e Cristo, o cordeiro também foi entronizado. Ele é o Cristo, Ele é o resgatador, Ele é capaz de romper os selos. Existe um vínculo aqui, não uma referência direta de Apocalipse a Atos, mas existe uma referência ao mesmo fato, ao mesmo ponto, Cristo sendo entronizado no céu. E a ousadia de Pedro ao falar isso para aquele povo que tinha crucificado Jesus, ele fala, este Cristo a quem vós crucificastes, é uma ousadia tremenda, alguém que não tem mais temor pela própria vida diante da necessidade da pregação e do trabalho. Agora, essa situação ela colocava os judeus, aqueles ouvintes da mensagem de Pedro, em uma situação constrangedora. Muitos deles tinham caminhado lá na época da crucifixão. Muitos deles tinham dito, soltem Barrabás. Nossa. Muitos deles tinham dito, crucifica-o. E agora eles se colocam diante de Pedro e fazem uma pergunta. Tá bom, Pedro. O Cristo que nós crucificamos ressuscitou. Você é testemunha disso. Você diz que esse Cristo está entronizado no céu, em uma posição de autoridade junto com o Pai. A destra do Pai é nesse sentido, uma posição de autoridade. Não é um pódio, então? Não é um pódio. Não existe, segundo lugar, terceiro lugar. Não existem 3 tronos geográficos no céu, com Deus o Pai assentado no meio, o Espírito Santo à esquerda e Jesus à direita. É uma situação de uma posição de autoridade. Lembra que lá em Apocalipse o cordeiro sai do meio do trono. Legal. E agora os judeus olham para Pedro e perguntam, o que a gente faz? Tá, eu crucifiquei o Messias. Agora não tem solução. E agora? Estou condenado? Atos capítulo 2, versículo 37 a 41 traz a resposta e apresenta essa cena. O Lúcio vai ler para nós. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a grandiosidade disso que Pedro está falando. Pedro está falando, a promessa é para vocês. Você que crucificou Jesus, é para a sua salvação. Você que matou Jesus, que cuspiu, que disse crucifica-o, é para a sua salvação. O que você precisa fazer agora? Arrependa-se. Seja batizado no nome daquele que você assassinou. Reconheça-se pecador, arrependa-se, confesse seu pecado. Porque a promessa é para você.
Aquela promessa lá do livro de Joel, que ele começou o sermão dele falando do livro de Joel, aquela promessa lá de que os jovens teriam visões, de que o Espírito Santo seria derramado, aquela promessa de que não faltaria o pão e o vinho, que é Cristo, que não faltaria o azeite, que é o Espírito Santo, essa promessa, ela é para você que crucificou Cristo também. Inclusive a fala de Cristo na cruz, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. E em outro momento, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, então Pedro como com certeza debaixo das minhas resgatou mãos. tudo isso, falou para eles. E aí a continuidade fica na tessitura aberta, né? Diz que ele pregou muitas outras coisas, ele falou muitas outras coisas. Nós só podemos imaginar aqui, mas fato é que como resultado da ação intensa e poderosa do Espírito Santo, e como resultado do testemunho fiel de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Quem foram essas pessoas? A gente vai entender melhor nas próximas lições, quando a gente for entender e for estudar o que era a sociedade daquele período. Mas entre essas pessoas existiam judeus de todas as regiões do mundo ocupado ocidental naquela época e do Oriente também. Tinha judeu até na China, gente. E esses judeus, reconhecendo a mensagem que Pedro pregava, eles se espalharam pelo mundo de volta. Eles voltaram para suas terras, eles levaram consigo a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição do Messias, a mensagem da entronização do Cordeiro e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Como resultado desse sermão e da atuação do Espírito Santo em Pentecostes, não apenas 3.000 pessoas pregaram, mas 3.000 pessoas foram batizadas, mas 3.000 pregadores se formaram, que foram sementes que Deus usou para espalhar essa mensagem em suas comunidades ao longo do mundo. A mensagem da lição de quarta, então, ela fica resumida como um Cristo exaltado, como um Pedro intrépido pregando e como a certeza da salvação e do perdão que Cristo oferece a todos nós. E quando você conhece, né, o plano de Deus, esse plano não fica só para a sua vida, né? Então, esse fica um incentivo para você despertar nos seus alunos, despertar nos seus amigos, essa necessidade de que eles têm que falar daquilo que é importante para eles. Nós já tratamos aqui no Entre Linhas que não há essa separação da sua vida social da sua vida religiosa. Não existe essa separação. Você é cristão, lembra do empresário cristão, cristão empresário, né? Então, você pode colocar um em primeiro lugar. Qual você vai colocar? Né? Então você sempre está falando, sempre, em toda situação você fala daquilo que é importante para você. E o importante para nós aqui é falar da palavra de Deus, por isso existe um ministério Entre Linhas. Encerramos então aqui as Entre Linhas de quarta-feira, encerramos também o discurso de Pedro, né, que graças a Deus teve um final feliz, né, para aqueles que tinham cometido, né, uma atrocidade, sem esperança. Eles tiveram esperança, há esperança para eles, há esperança para nós, há esperança para qualquer pessoa nesse mundo que ouvir essa palavra e deixar essa palavra transformar a sua vida. Nos vemos então, pessoal, nas próximas entrelinhas de quinta-feira, as primícias, mas antes, né, não troque de vídeo, não troque de canal, não faça nada antes de você deixar seu joinha. Vire seu celular aí na vertical, vai aparecer, coloca lá, gostei do conteúdo. Também se não gostou, coloca lá então um dislike, aí a gente vai saber. Ajuda também, eu acho, no algoritmo. Reaja ao conteúdo, isso é muito importante para o vídeo, é muito importante para o conteúdo e para o algoritmo aí do YouTube publicar melhor posicionar melhor esse vídeo nos rankings aí de sugestão. Beleza, pessoal? Nosso abraço por enquanto, mas fiquem ligados, na quinta-feira nos vemos com as entrelinhas de lá. Tá, carga mais um pouco. Nossa, peraí. Muito apagado. Isso também é amarelo. Cansado. O Boroca tá na quinta. Ok, pessoal, chegamos então agora nas entrelinhas aqui da quinta-feira dessa segunda lição do terceiro trimestre de 2018. As primícias. Apesar do tema, né, do tema geral ser as primícias, a linha da lição vem falando primeiramente sobre perdão, né, que seria a primícia do perdão. E depois, sim, falando sobre, no Pentecoste, receberam não apenas o perdão dos pecados, mas também a plenitude do Espírito Santo.
Bom, o que é importante para nós aqui? Importante nós entendermos então novamente, resgatando as entrelinhas de sábado sobre as festas judaicas, o que seria então essas primícias, ou seja, essas festas, né, das primícias, ou vocês vão ver hoje, né, uma coisa que eu não sabia, o dia das primícias. Tem diferença aí, são duas marcações temporais, dois costumes que o povo de Deus tinha para marcar e para sempre, como nós falamos aqui, para relembrar, né, toda a trajetória. Então fiquem ligados, aí temos aqui a simbolismo sobre os 7 frutos e muitos outros assuntos aqui apresentados nos slides. Lembrando que esses slides estão disponíveis no grupo aqui, ó, na descrição, no grupo do WhatsApp. Tem um limite de pessoas, mas como sempre entra e sai, clica aí no link, vê se você consegue ainda entrar. Nós vamos publicar lá e esse grupo vai ter uma nova dinâmica que futuramente nós vamos publicar também aqui no canal, como que vai funcionar para que o grupo não vire um caos. Um caos, beleza? Uma anarquia ruim. Babilônia. Então, fiquem ligados aqui, pessoal, nos slides que o Ricardo trouxe aqui para nós. Vamos lá. São 2, quinta-feira. As primícias. Bom, primeiro, a lição fala sobre perdão. Nós vamos falar um pouquinho antes do requisito para o perdão, né? No caso, seria o arrependimento. O arrependimento está diretamente ligado à festa de Shavuot. Por quê? Porque a Teshuvá, que propriamente a tradução mais acertada não seria uma questão de arrependimento, mas seria uma questão de volta. Voltar para onde? Voltar para o Etzer Hará. Que é o Etzer Hará? É a formação que nós tivemos vinda do Eterno. É antes do Éden. Teshuvá é voltar para as origens. Voltar para aquela origem pré-lapso, antes de cair para o pecado. E Shavuot, e no caso Pentecostes, é justamente isso. O Espírito Santo, ele nos capacitando no processo de santificação para que nós retornemos para aquela natureza. Então veja bem, nós obtivemos o perdão propriamente sob o ponto de vista de justificação, aonde? Nessas festas aqui. Na primeira festa, no Pessah, que é a Páscoa. Na segunda festa, Pães Asmos, que é a Massot, que o símbolo é Cristo sepultado. Na terceira festa, Hag Bikurim, seria a ressurreição do Mashiach. Então, aqui, sob o ângulo da justificação, nós obtivemos perdão, fomos justificados, sob o ponto de vista de justificação. E aqui, Shavuot, nós iniciamos a Teshuvá, nós iniciamos o processo de santificação através do poder do Espírito Santo. Nós vamos analisar aqui essa questão de contagem do Homer. Lá na lição de sábado eu falei que eu ia deixar a aplicação da contagem do Homer, que é feita justamente na Hag Bikurim, ou seja, na festa de premissas, se conta aí depois de 49, no 50º dia, chegamos ao dia de Bikurim, chamado Hag Shavuot, ou festa de Shavuot, que é o Pentecostes. Vamos analisar essa simbologia, mas eu vou começar aqui pela Páscoa. A Páscoa, olhando, lembra que a gente falou que essas festas têm um olhar para trás, têm um olhar para o presente e teriam um olhar para o futuro, obviamente antes do Mashiach vir, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, sob o ponto de vista do passado, eles celebravam aquilo que é arquétipo, que é a saída deles do Egito, ou seja, eles foram libertados de um cativeiro, de um jugo pagão. Eles saíram de uma Babilônia, vamos dizer assim, o que simbolicamente representaria uma escravidão do pecado. Eles eram, hoje, nós também somos escravos do pecado, nós olhamos para trás, esse é o arquétipo disso que aconteceu na cruz. Fomos libertados da escravidão do pecado, assim como aquele povo foi libertado da escravidão do Egito. Olhamos para trás e olhamos agora para a sombra, no caso, a sombra, que seria aquilo que representava, que era Cristo morto na cruz. E aí nos liberta.
Agora aqui, massot, que seria pães asmos, Cristo sepultado. Esse povo, quando ele entra no Mar Vermelho, isso é o símbolo justamente disso, do você morrer para essa vida pregressa, essa vida passada, ou seja, eles deixam para trás aquela vida que eles tinham quando eles estavam cativos no Egito, assim como nós devemos deixar para trás essa vida de quando nós estávamos escravos do pecado. Guarda a referência com a escritura de Paulo que diz que foram todos batizados no mar. Batizados, exatamente. E daí agora aqui, Hag Bikurim primícias, e esse contagem do Homer, nós entramos justamente aqui, simboliza eles no deserto, e significa ressurreição de Cristo. No deserto, se você perguntasse para um judeu assim, qual seria o melhor período da história do povo, judeu, um judeu religioso, obviamente, ele vai falar que esse período aqui que eles estavam no deserto. Por quê? Eles se colocavam aqui totalmente dependentes do Eterno. Esse aqui foi o momento de purificação. Eles nasceram um povo com intimidade, um povo com identidade e intimidade com o Eterno. Isso seria um ressuscitar sob um ponto de vista literal e sob um ponto de vista também espiritual. Então, essa contagem do Homer na festa do Hag Bikurim representa tanto esse período que eles estavam lá, como o processo, o degrauzinho dessa escada, vamos dizer assim, de santificação. Até que chega o momento da festa, do dia onde se entrega a primícia, onde se entrega a oferta de primícia. O que seria mais ou menos isso daqui? Eles plantavam os primeiros frutos, eles colocavam um laço, aqueles primeiros frutos, depois e contava-se o Homer. E quando desse 49, quando chegasse no 50º, eles pegavam aquilo lá, porque essa festa de Shavuot, assim como a festa da Páscoa, são festas de peregrinação, são festas de movimento. Essa festa, eles levavam isso lá para Jerusalém e deixavam lá. A simbologia, olhando para trás, no Monte Sinai foi dado a lei. No Pentecostes aqui, naquilo que é arquétipo, quando o Espírito Santo ele dá aquele dom de línguas para que aquilo se espalhe pelo mundo inteiro, é para que se possibilite também a entrega da Torá. Só que aqui, veja bem, isso também está no Velho Testamento, aqui é a Torá que sai do Sinai. Agora aqui é a Torá que sai de Sião, é a Torá que sai de Jerusalém. A Torá que sai do Monte Sião é aquela Torá que é para ser escrita no coração. É aquela que possibilita justamente a obediência. Vamos para o próximo vídeo. Para o próximo slide. Aqui, dia das primícias, o 50º. A gente vai lá em Números 28 e 26. Vamos lá. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias. Dia das primícias. Ou seja, tem santa convocação na festa de Shavuot, que também é chamada dia de primícias. Quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhuma obra serviu fareis. Aqui a gente vê uma foto do povo levando as suas ofertas de primícias para o templo de Jerusalém. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo. Veja bem, eram 7 frutos da terra. E aqui a gente vai ter que voltar um pouco para aquela questão de textura aberta e textura fechada. O que a gente encontra na textura fechada? 7 frutos: trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona, tâmara. Isso aqui é textura fechada, isso aqui está no texto, isso aqui está na Torá. Aí alguns fazem algumas interpretações em função das características da planta. Então eles falam que trigo seria o fruto da renúncia, cevada é o fruto do resgate, uva seria o fruto da unidade, porque são várias uvas ligadas por o figo seria o fruto da alegria, romã o fruto da profecia, azeitona o fruto da unção, a tâmara o fruto da conquista do território. Não entendo muito adequada esse tipo de preenchimento, vamos dizer assim, da textura aberta. Uma associação que a gente não pode dizer que é perfeita nem correta é com questão de 7 dons do Espírito,
que algumas igrejas pentecostais utilizam, que o temor a Deus seria uma: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência e piedade. Também algo que eu entendo equivocado. Aqui trouxe a figura da textura fechada. Agora veja bem, olhando Bíblia, 7 é um número que nós não podemos olhar quantitativamente. Vamos supor assim, são 7 frutos. Então, se é festa de Shavuot, se é festa de Pentecostes, trata do Espírito Santo, então tem que ser, ele vai dar alguma coisa em 7 para mim. Não, gente, 7 está sempre associada ao eterno. No 7º dia da criação, a integralidade, a uma obra perfeita executada e geralmente ligada a uma obra perfeita executada pelo eterno. E geralmente numa relação do eterno com o Criador, com a criatura. O que a gente encontra na Bíblia? Então, 7, então a gente tem que marcar uma referência, o eterno. Tá? Frutos, perei. O que a gente tem no Novo Testamento falando de frutos? Os frutos do Espírito. O 7, por quê? Provém de Deus, provém do eterno. E o peri, no caso, que também em hebraico, esse peri, no caso que seria frutos, significa consequência. Então, é a consequência justamente da santificação, a consciência dessa comunhão com o eterno, que seria, a gente encontra em Romanos 12, profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, aqui misericórdia, aqui depois a gente encontra em Coríntios 12, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento, línguas. A gente encontra em Coríntios outros apóstolos, profetas, mestres, milagres, em Efésios também, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Tudo isso aqui é fruto do Espírito. E que a gente encontra tudo isso aqui no Pentecostes. A gente poderia adicionar até consertar a igreja. Até o Lúcio construindo a parede aqui. Se for para a obra de Deus, se provém do eterno, se é para uma finalidade santa, esse 7 aqui, ele é qualidade e não quantidade. Então, vamos lá. E faltou um que é o principal. Afinal de contas, primícias simboliza o quê? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Dom de Deus, no caso um dom relacionado a essa festa, seria o dom da vida. Vamos dar uma lidinha aqui, Romanos 6, 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o fruto do Espírito, que está vinculado justamente a Hag HaBikurim, que simboliza a ressurreição de Cristo, e Shavuot, que significa o Espírito Santo, é aquela ressurreição que foi dada, que o Messias participou, ela também é possibilitada para aquelas pessoas que têm fé nele, foram justificados nele e se santificam nele e serão glorificados na sua vida. Ok, pessoal, lembrando que esses slides então serão disponibilizados no grupo aqui do WhatsApp e depois os novos integrantes do grupo acabam pedindo para alguém daí manda no particular, no privado. Aqui algumas figuras não dá para dar zoom para você ver os detalhes do que o Ricardo está apontando, mas pega os slides e aí você vai conseguir ver todos os detalhes da aplicação importante dessa festa das primícias, do dia das primícias e do seu simbolismo. Beleza, pessoal? Novamente, vire seu celular aí na vertical, acione aí o OK e dê um joinha aí no vídeo que você gostou desse conteúdo. Se não gostou, dê o dislike, mas reaja, pessoal, reaja ao conteúdo. Eu tenho praticado isso com os canais que eu assino e é uma forma da gente valorizar o que os caras estão fazendo por nós, o que a gente está fazendo por vocês. Só dê um joinha, isso vai ajudar pra caramba o canal do pessoal aí, o conteúdo, e ajudar. E 250 likes. Alvo. O pessoal gosta de meta, né? Meta. Tem uma meta, hein? 250 likes. Tem 250 pessoas no grupo. No mínimo 250 likes aí, para que o conteúdo possa ganhar uma dimensão maior dentro aí desse YouTube. Que convenhamos, cheio de tanta tranqueira inútil, pessoal? Se é que existe uma tranqueira útil, mas às vezes existe uma tranqueirinha útil, Beleza, pessoal? Então nos vemos nas últimas entrelinhas, Aí o Ricardo tem uma fala, o Alexandre também tem outra fala e vai ser uma didática bastante interessante na sexta-feira, pessoal. Fiquem ligados, vocês vão achar interessante como nós vamos ler os textos aqui na sexta-feira para vocês
pensarem um pouquinho, refletirem e ajudar seus amigos também a refletir nas entrelinhas. Um abraço e até daqui a pouco. Ok, pessoal, enfim, então chegamos aqui nessa semana nas entrelinhas de sexta-feira. Sexta-feira geralmente tem um estudo adicional, né, na lição, para quem usa o livrinho que nós usamos aqui, né, o nosso guia da Escola Sabatina. E nós temos aqui alguns slides que o Ricardo vai apresentar, depois temos uma leitura alterada, que vai ficar bem legal aí para você entender um pouco sobre a questão da Trindade, né, e ainda um encerramento aqui com a fala do Alexandre. Então vamos começar aqui com os slides, fiquem ligados aí. Vamos lá, lição de sexta-feira, lição 2, sexta-feira, estudo adicional. São só 2 slides para a gente entender um pouco aqui. E, olha, no calendário, a gente trabalha aquela questão do quiasmo com relação às festas. E essa aplicação ela é muito interessante. Nós já falamos até agora aqui que Shavuot, que Pentecostes, ok, está ligado ao Espírito Santo, mas está ligado também à santificação. Está ligado à produção de frutos. Produção de frutos, já falamos na lição de quinta-feira, todos aqueles frutos, que é sabedoria, paz, fé, o apostolado, o ministério, tudo aquilo que a gente falou na semana passada, no dia anterior. Agora o interessante aqui é o seguinte, ó, Shavuot na estrutura de quiasmo, a gente lembra, Shavuot ela está no centro. Por quê? Que aplicação que nós podemos fazer? Veja bem aqui, ó. A gente tem aqui primícias, vinculado aqui. Cristo, nós sabemos que Cristo é a primícia dos mortos, ou seja, Ele morreu e Ele ressuscitou para quê? Para que nós pudéssemos nos santificar. Que Massot, no caso, Ele permaneceu na sepultura, para quê? Ou seja, Ele morreu para quê? Para que nós pudéssemos nos santificar. O shofar, que é a festa da shofarot, que seria o plural. Shofar é trombetas, que seria uma festa das trombetas, que seria o movimento do segundo advento, ou seja, o Mashiach está vindo, nós podemos fazer associação com as trombetas que tocam também, anunciando a queda das taças e a vinda do Mashiach, e isso é para quê? É para nos avisar que nós temos que nos santificar. O Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. Por que ocorre a expiação? Por que ocorre o perdão dos pecados? Para que nós possamos também nos santificar. Então, esse quiasmo aqui, ele aponta justamente para não propriamente para uma condição de salvação, mas para um dever moral, sob um ponto de vista assim, o Messias morreu por mim, mas eu ainda preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer o quê? Buscar o Espírito Santo e me santificar. E também levar outros a esta santificação. Nós não vamos esquecer que uma das simbologias daqueles frutos que eram entregados nas primícias também se refere a ministério, a ser mestre, a ser apóstolo, ou seja, enviado, e levar outras pessoas para essa santificação. E aqui o último slide, veja bem, olha, são 3 festas de peregrinação. A Páscoa seria uma festa de peregrinação. Aqui nós temos aqui o Messias que morre. A Páscoa também é um símbolo de justificação. Ou seja, o Messias morre, Shavuot, Pentecostes, o Espírito Santo atua em nós, nos santifica, o Messias morre para nos justificar, o Espírito Santo em Shavuot, veja o movimento. O movimento da onde? O movimento do sagrado, do profano, nós, como sendo pecadores, né, com Etzer Hará, e nós um movimento para o Etzer Hatov, que é a natureza boa, que no caso santificação. E aqui no Sukkot, o fim que seria a glorificação. Nós temos 3 festas aqui, as 3 festas de peregrinação, as 3 festas de movimento, as 3 festas de subida para Jerusalém, porque você pode estar no Himalaia. Dentro de um hebraísmo bíblico, você sempre está subindo para Jerusalém no sentido de ascensão espiritual. E as 3 festas de movimento ligadas justamente à justificação, santificação e glorificação, que seria o Sukkot, na volta de Cristo. O Messias volta, pega a sua igreja, pega a esposa, pega o Israel e ele leva para a bodas. E aqui ocorre o quê? Glorificação.
onde o Yetzer Hará será totalmente extirpado de minha natureza. Então nós vemos as 3 festas ligadas aos 3 momentos da salvação. Tcharam, interessante, né, pessoal? Eu vi essa pirâmide aí, não é nenhum símbolo maçônico, tá, pessoal? Sempre tem uns comentários nos haters, né? Oh, entrelinhas. Mas, pessoal, na verdade eu não estava lembrando só da maçonaria, estava lembrando da Trindade. Durante a preparação dessa lição, né, sobre essa questão de que Jesus foi sacrificado, foi elevado ao céu, aí depois desceu o Espírito Santo, e aí Jesus está sentado à destra do Pai. Será que Jesus e o Espírito Santo podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo? E aí fica aquela confusão, será que são 3 pessoas, serão 3 faces de um mesmo Deus? Aquela confusão tremenda que, né, o pessoal sempre gosta aí de falar, inclusive os adventistas são acusados muitas vezes de ser politeísta por acreditar em 3 deuses, certo, pessoal? Então nós queremos só fazer um exercício aqui, que daí é assim, E Trindade não é 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Em 3 pessoas, que seriam 3 faces, que em cada uma delas, primeiro Deus Pai, explica aí, porque as pessoas talvez... Nós temos um vídeo sobre Trindade aqui, então, né? Então tá no playlist, você vai ter que ir lá no playlist para ver os vídeos sobre a Trindade. Só tem o primeiro, né? O Wagner Barros sempre cobra o segundo. O outro tá na promessa. Tá difícil fazer um vídeo por semana para lição, imagina mais um da Trindade. Então, pessoal, é importante que a gente entenda, na verdade não que a gente entenda a Trindade. Depois da nossa discussão a gente falou assim, a primeira coisa vamos colocar nos nossos lugares. Existem coisas tangíveis, existem coisas intangíveis. Para coisa intangível a gente abaixa a cabeça e fala amém. E existem coisas reveladas, existem coisas que não foram reveladas. Isso, e se essa cabecinha aqui, apesar que é meio grande de cearense, mas se essa cabecinha for capaz de entender a Deus... Você é Deus. Opa, tem alguma coisa errada, pessoal. E outra, a eternidade é para entender a natureza do eterno. Então, você querer hoje entender a natureza do eterno, sendo que nem a eternidade é tempo suficiente, é muita pretensão. É muita presunção. Entenderam, pessoal? Então a gente quer fazer uma leitura dinâmica aqui bastante interessante. Lá no estudo adicional de sexta-feira, na sua lição, tem um parágrafo aqui de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 38 e também página 39. Nesse parágrafo, presta atenção como que nós vamos ler aqui. Se quiser, pega a sua lição lá. Isso. E compara a leitura que nós vamos fazer. Okay? Só para explicar um pouco a leitura, porque assim, é um ser divino, é uma Elohut, ou é uma Ossia, em grego, Elohut em hebraico, ou Ossia em grego, e 3 Gaonim, faces de luz, ou 3 hipostases, que seriam substâncias individuais, ou 3 prosopon, que seriam 3 máscaras, que seriam aquelas máscaras do teatro, ou em latim 3 persona, que daí já e daí veio 3 pessoas. Isso. Então é um ser divino em 3 pessoas. O Lúcio vai fazer uma leitura aqui utilizando o quê? Primeiro o ser divino e depois utilizando a tripessoalidade do ser divino. Ok, pessoal? Primeira coisa então, na verdade nós vamos substituir tudo onde é Cristo, o Espírito Santo, Deus vai virar Deus, certo? Vamos só trabalhar a divindade. Presta atenção, olha só. A ascensão de Deus ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Ao atravessar os portais do céu, Deus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Quem pode receber a adoração? Deus. É a cena de Apocalipse capítulo 5. Tão logo foi essa cerimônia concluída, Deus desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos. E Deus foi de fato glorificado com aquela glória que teve com Deus desde toda a eternidade. O derramamento do Pentecoste foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. Em conformidade com sua promessa, Deus enviou do céu, próprio Deus, sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Ficou tão mais simples, hein? Quando a gente fez aquele exercício, ficou tão simples essa leitura, ficou tão claro, né? Deus aqui, Deus morreu, Deus subiu, Deus se revelou, Deus desceu, Deus se enviou. Deus se enviou. Entenderam, pessoal? Ficou bem prático, assim, minha mente se acalmou um pouquinho, né? Não somos antitrinitários, que fique claro isso. Não, exatamente. Somos antipoliteístas, sim, mas também acreditamos na tripessoalidade de Cristo.
de Deus. Isso. Ok, pessoal? E aí, por último, encerra para nós então, Alexandre. Leitura do Luz confundiu, Alexandre. Era para simplificar, não para complicar. Tá certo. Pessoal, o que a gente faz com tudo isso? Eu acredito que nós podemos nos fazer agora a mesma pergunta que os judeus fizeram para Pedro. O que eu faço com tudo isso? O Ricardo, de certa forma, apresentou um caminho. Esse caminho ele tem um ponto de ápice de uma trajetória pregressa. Essa trajetória anterior é o quê? É um Cristo que morreu, é um Cristo que foi sepultado e é um Cristo que ressuscitou. Essa conclusão dessa trajetória, ela se dá com a nossa aceitação e a nossa confirmação diante de Deus o Pai. E com o envio do Espírito Santo sobre nós, assim como foi derramado lá na chuva temporã no momento do Pentecostes. Nós temos agora uma trajetória futura, que já nos é revelada também. Essa trajetória futura, ela passou pelo juízo investigativo, ou o grande dia do perdão, no Yom Kippur, e ela termina na festa das tendas, né? Na festa dos tabernáculos, que é a segunda vinda de Jesus e agora a nossa glorificação. Se nós, assim como os judeus fizeram a pergunta para Pedro, o que nós fazemos com essa verdade agora? O passo inicial é reconhecer a trajetória pregressa. Reconhecermos como pecadores que somos, entregarmos diante de Deus em arrependimento, em aceitar o sacrifício de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo nos livra do dia do Senhor apresentado lá pelo profeta Joel, desculpe isso. O profeta Joel, ele fala de um primeiro dia do Senhor, que é um primeiro dia do Senhor terrível, de fome, de julgamento, de destruição para aqueles que são apartados do Senhor. Reconhecer Cristo como nosso Salvador nos retira dessa ideia do dia do Senhor e nos lança na segunda parte do livro de Joel. A segunda parte do livro de Joel é um Deus que nos supre do pão, do trigo, é um Deus que nos supre do vinho. É a nossa comunhão diária com o sacrifício de Cristo Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Mas é um Deus também que nos supre do azeite. Não nos falta azeite, como está presente lá no livro de Joel. A segunda característica do dia do Senhor é um dia positivo, é um dia de um Deus que nos supre. Mas lembremos, o Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes e que é derramado sobre a igreja hoje, ele não é um Espírito Santo com uma finalidade em si mesmada. Isso. Não é um Espírito Santo que vem para fazer maravilhas, sinais e prodígios, para nossa exaltação, para nossa vanglória. Ou para destacar um ser humano também, qualquer outro ser humano. Não é um Espírito Santo que vem aqui para falar de homens. O Espírito Santo ele sempre é derramado com um propósito, com um objetivo, com um ministério. A edificação do corpo de Cristo, a conversão de pessoas, a pregação do Evangelho, a grande comissão que Cristo apresenta no livro de Lucas, a mensagem e o dever que Cristo deu aos varões galileus antes da ascensão, no início do livro de Atos, e a mensagem que Deus nos capacitou desde o Pentecostes a executar. Hoje nós aguardamos ansiosos o derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia não é uma chuva para exaltação própria. Enquanto nós estivermos divididos em picuinhas, em discussões pequenas, enquanto nós estivermos preocupados com exaltação própria, em um grupo de WhatsApp inclusive, precisando publicar coisas constantemente para ser visto, enquanto a gente precisar falar tanto e estivermos tão pouco dispostos a ouvir da voz do Espírito Santo, nós não estamos prontos para receber a chuva serôdia. Lembremos qual era a posição dos discípulos antes do Pentecostes. Eles estavam reunidos em oração, em contrição, em arrependimento, e eles oraram pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja hoje também. Não para exaltação própria, mas para a conclusão da obra e da grande comissão que o Mestre nos deixou. Amém. Fica então o apelo, pessoal. Foi muito bom essa lição, foi muito gostosa aqui para nós, espero que tenha sido gostosa para você também, os assuntos aqui, toda a didática, que seus alunos aproveitem, que seus amigos no WhatsApp, e lembre-se, pessoal, tem muitas pessoas ao redor de você, no seu trabalho, aonde você anda, que não tem esse conhecimento que às vezes a Palavra de Deus nos expõe. Então, ajude, seja uma pessoa ativa, sabe, com o Espírito Santo, clamando, mas
haja, porque com certeza você pode ser uma bênção na vida das pessoas, trazendo luz, não uma luz que vem de você, mas uma luz que está vindo de Deus, emanando da palavra dele, ok? Um abraço a vocês então. Se quiser se inscrever no grupo do WhatsApp, se tiver vaga, tem aqui o link do primeiro grupo. Quando encher, quem sabe a gente faz no segundo, né? Vamos pensar. E fiquem ligados aí, não esqueça de deixar seu joinha, é muito importante. Vire seu celular aí na vertical, vai na Smart TV, clica aí no OK, vai nas opções, tem lá o joinha, deixe seu joinha, pessoal. Não só no Entre Linhas, mas em todo o conteúdo que você acha que vale a pena, que o pessoal traz algo, te edifica, deixe esse joinha, é muito importante para os produtores de conteúdos no YouTube, nessa plataforma. Tudo bem, pessoal? Então fica o nosso abraço aí, muito obrigado aí por ter aguentado esse vídeo até aqui, vai dar 1 hora e pouco aí, quase 2 horas, né? Mas eu sei que o pessoal da Entre Linhas é pessoal forte, aguenta muito material, né, pessoal? E nos vemos então na terceira lição desse terceiro trimestre de 2018. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.